Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando dessa demissão do Renato Paiva e quem será o novo treinador do time do Botafogo. Tem 2 nomes na lista, tem toda a mídia repercutindo essa demissão e muito mais. Especulações para novos treinadores e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês nos ajudem a bater a marca de 500 inscritos. Conto com vocês e agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Porque o Botafogo retorna para o Brasil e retorna, sim, o Renato Paiva. O que acontece? Quer dizer, o que aconteceu eu sei, teve uma eliminação. Mas é isso? É ter perdido é o que condiciona a demissão do Renato Paiva, dupla? Tudo bom, Mari? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. O Renato Paiva, então, já não mais técnico do Botafogo, foi conversado ontem à noite, né? Pouco antes da meia-noite aqui nos Estados Unidos, saiu o anúncio oficial, então, dessa demissão dele, após apenas 4 meses no cargo, menos de 2 dias depois dessa eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras no Mundial de Clubes, em uma campanha em que teve essa chegada até as oitavas no grupo que era considerado da morte, uma vitória em cima do PSG, atual campeão da Champions League, mas dentro de tudo isso, Tonhão, e até pela apuração, pesou esse jogo contra o Palmeiras, mais do que a derrota, a forma como a equipe jogou, né? Exato. Um beijo para você, Mari, para o Jailson, para o Breler, para todo mundo aí que acompanha o Sport Center. Pois é, a gente... Foi uma madrugada que já começou, né, daquele jeito, né? A gente buscando as informações ontem, hoje de manhã também, o Elton Serra também trouxe muitas informações. Mas é assim, o jogo contra o Palmeiras, eu acho que teve muito do discurso e a prática. Porque na entrevista coletiva prévia, ele deixou transparecer, o Renato Paiva, de que o time jogaria de uma outra forma. Então todo mundo já imaginou, então o Cuiabano volta, o Álvaro Montoro vai ter chance, então vai ser um time mais para cima, como terminou aqui a temporada, essa primeira parte, antes de vir para o Mundial. Mas aí quando ele entra com Danilo Barbosa, isso daí foi a percepção antes do jogo, a torcida já não ficou nada feliz. A torcida já falou, foi um erro do técnico, não é para entrar assim. E realmente durante o jogo a gente já viu que nada funcionou. Aí teve até acho que foi o Vitinho que falou na zona mista. Não, a gente quando teve a parada ali de hidratação, a gente voltou melhor. E aí acho que foi o famoso me engana que eu gosto, porque depois volta do intervalo, o Botafogo continua jogando mal, e aí ele começa a fazer as mudanças. E nenhuma delas surte o efeito que ele gostaria. Então, acho que tem tudo isso. E o Textor, acho que ficou muito claro na nota do Botafogo e tudo que a gente apurou, foi uma decisão dele. Não teve em comum acordo. O Botafogo não conta mais com o técnico. Então, realmente foi uma demissão. Então, acho que isso que é o mais preocupante nessa situação, porque o elenco, todo mundo falava muito bem do treinador. O elenco colocou que todos os jogadores compravam as ideias dele, especialmente na vitória sobre o PSG. Então o jeito que foi, a forma abrupta como foi, e ainda aqui nos Estados Unidos, né? O Paiva ele volta hoje para o Brasil e o elenco volta amanhã. Mas aí hoje, como acontece tudo isso, não tem como achar que foi algo natural por causa de um jogo, mas o Textor entendeu dessa maneira. Tanto que o posicionamento do lado do Botafogo nesse sentido é de que o Paiva não se adaptou a um estilo que o clube espera de todos os seus treinadores, que é um estilo de jogo ofensivo. E claro, isso cai muito em cima principalmente do que foi a partida e eliminação do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, Mari. O recorte na tela com os técnicos do Botafogo na era SAF. Então com o Luiz Castro, que aí é uma decisão dele, né, de sair. Que aí vem Bruno Lage, o Lúcio Flávio, o Thiago Nunes, aí acerta com o Arthur Jorge. Tem a história maravilhosa e recomeça a temporada agora com o Renato Paiva, que a história já foi interrompida. Então temos ali quase um treinador por semestre, né? Se a gente fizer um recorte. Tentando encontrar esse nome certo. A verdade é que quando encontrou o primeiro foi muito bem, quando encontrou o segundo foi muito bem, mas nisso as temporadas passam. Vocês concordam com a demissão? Eu não concordo não. Breler, só seu voto? Tá bom. Eu entendo, mas não concordo também. Justifique primeiro e depois vai o Breler. Então, eu consigo entender, assim, a torcida do Botafogo já não morria de amores realmente pelo Renato Paiva, só que então tem um erro em tudo, né, que a gente falou aqui, do scout e tudo mais, porque ficou 3 meses lá procurando treinador. Aí perde a Recopa, né? Joga a Recopa de qualquer jeito, joga a Supercopa do Brasil de qualquer forma. O Renato Paiva chega em março. E ali ainda estava participando dessa janela. Até a gente perguntou aqui do Bola se ele estava participando da janela, se ele tinha pedido os jogadores e tudo mais. Ele disse que sim, que era para de imediato alguns jogadores, né, um pouco mais prontos para ir para o restante da temporada. E aí ele
Eu não concordei também com a escalação dele contra o Palmeiras, tá? Ali, pra mim, eu tô com o Tonhão, com boa parte dos torcedores, né? Que discordaram de ter colocado o Danilo mais um volante. Eu entendi contra o PSG e contra o Atlético. Mas eu acho que contra o Palmeiras ele poderia, sim, voltar a jogar da forma que ele estava jogando, com o Cuiabano mais aberto pelo lado esquerdo e uma dupla de ataque. Só que eu não consigo entender a demissão dessa forma. A interrupção de um trabalho dessa forma, se o Textor fala tanto sobre essa questão de DNA e tudo mais, de dar continuidade de um trabalho, de um projeto, enfim. E você simplesmente demitir assim por conta da eliminação no Mundial contra o Palmeiras. Ok, ele errou, tá? Pra mim ele errou e nisso daí eu tô de acordo, mas eu acho que demissão, nesse caso, acho que poderia, sei lá, ter algo conversado, ter tentado ver com ele, a gente não gostou da forma que foi feita, a escalação, não gostamos da forma que o Botafogo jogou, não é isso que a gente quer a forma, por exemplo, que você estava jogando anteriormente, tá jogando com 2 atacantes, já estava indo um pouco mais para cima, o Botafogo estava propondo mais um jogo e funcionando ofensivamente da forma que a gente gostaria. Eu acho que poderia rolar um puxão de orelha, e tentar ir se adequando à forma que o mandatário gostaria. Mas já uma demissão abrupta dessa forma, eu não acho que foi correto. Pessoal, tá aí a galera da ESPN dando a sua opinião sobre essa demissão do Renato Paiva, né? Na sua opinião também, foi certo, foi assertiva a demissão do treinador ou vocês acham que foi um tiro no pé? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui também na Fernandinha, que ela é botafoguense, né? Ela vai falar um pouco aí sobre essa demissão do Renato Paiva aí no time do Botafogo. Agora, o início da madrugada, meia-noite e 25, o Botafogo fez a publicação anunciando que o Renato Paiva não era mais o treinador do Glorioso. Pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo. Eu acho que nem o próprio treinador esperava ser demitido, pela forma com que o John conserva, né, os seus treinadores. O John não é um cara que sai demitindo, ele tem a maior paciência do mundo. E eu acho que esse era o momento em que o Renato crescia como treinador e como se encontrando no Glorioso. Mas eu não sei se todo mundo sabe, assim que o John assume em 2022 a SAF, ele diz que ele quer o Botafogo Way, que é o estilo do Botafogo. Ele disse que queria que o Botafogo jogasse, todo mundo, independentemente de jogadores e treinador, soubesse, aquele ali é o Botafogo, que ele tivesse um estilo. E esse estilo que o John prega é um estilo muito ofensivo, com controle de bola, com zagueiros frios, com velocidade. Esse é o tipo de jogo que o John gosta, que na verdade foi o que a gente sempre viu nas escolhas dele, tirando o Thiago Nunes, que foi o único treinador que ele não escolheu. Todos os outros treinadores, Bruno Lage, Luiz Castro, Arthur Jorge, todos eles tinham esse perfil, menos o Paiva. Então acho que na mesma surpresa que a gente teve dele ser demitido, a gente também teve aqui quando ele foi contratado pelo estilo de jogo que o Paiva tem. Ele é um péssimo treinador? De jeito nenhum. E sai aí com um histórico bem bacana de ter feito um Mundial bacana para o Botafogo. Mas no jogo contra o Palmeiras, talvez ficou muito nítido que o Paiva não seria esse Botafogo Way que o John tanto buscou. Para quem não sabe, o John pediu o afastamento do Lyon. O Lyon teve grandes problemas esse ano na Liga Francesa. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Tomou muito tempo do John. O John se afastou, colocou outras pessoas lá à frente para ser o rosto do Lyon. E agora ele falou, vou ter mais tempo pro Botafogo. O papai tá chegando aí com a segunda janela. O papai tá querendo. Faltam 2 semanas, Pedrosa, para a temporada começar. A segunda parte da temporada, na verdade, começar. Sabe quem é seu primeiro adversário? É o Vascão da Gama. Eu fiz minha pré-temporada lá no Mundial para te enfrentar. Cuidado, hein? Cuidado, sem técnico, Igor Jesus foi embora, Cuiabano foi embora. Você viu meu Arthur Cabral? Jair tá por aí, por aí. Cabral, e o Diniz treinando, Vene. Estudando. E o Diniz tranquilo. Técnico foi demitido e o Diniz treinando. Ó, eu posso ser sincero? Fala, Veneiro. Eu vou morrer de saudade dessa competição, sabia? Da Mundial? Vou morrer de saudade. Pra mim, super aprovado. Foi muito legal. O erro é não ter todo ano. Foi muito legal mesmo. Legal, eu também gostei. Caramba, todo mundo fez, como é que o Felipe Luiz falou? O intercâmbio. Aprendemos bastante, nos divertimos muito, também gostei. E tá aí, talvez foi uma competição que deixou mensagem para todo mundo e talvez pro próprio John de pensar. Sim. Talvez esse não é o treinador que eu quero que dê, que continue no projeto. No projeto. Faltam 6 meses, e 6 meses super decisivos, né?
Você aprovou a demissão do Paiva? Eu ia te perguntar isso, na verdade. Porque... Você quer que eu fale minha opinião? Sim ou não? Só para eu poder trazer minha linha de raciocínio. Você acha que essa foi a melhor decisão tomada nesse momento? Eu não sei se é a melhor, porque a gente só vai saber depois. Mas eu não acho ruim. Eu acho que esse debate... Não acho ruim. É porque a gente precisava saber o porquê da demissão. É. Eu não acredito na demissão por conta da postura que foi o time contra o Palmeiras. Eu Não foi acredito. Um jogo. Eu não acredito. Eu não também acredito acho que não. nisso. Eu não Eu acho acredito que ele nisso. percebeu durante toda a temporada, quando você não viu o estilo de jogo do Botafogo, que ele não era um Botafogo Way. Tá, mas olha só. E aí um cara que bota quilos e quilos de dinheiro num time e ele vai ter um treinador que ele acha que ele não alcança o que ele quer buscar... Tá, mas vamos lá. Né? Aí a gente tem que contestar o que o próprio John Textor fez desde o início do ano. É isso. Ele fica 3 meses sem treinador praticamente. Aí ele demora esse tempo todo, tudo bem que ele tentou outros nomes e tudo mais. Tentou vários nomes, Mas né? ele fica esse tempo todo sem contratar um treinador, ele contrata o Renato Paiva. Eu lembro muito bem quando o Botafogo não começa tão bem com o Renato Paiva, que ele fala o seguinte, ele tem modelos de treinamentos até mais avançados, ele é um cara que, tem total minha confiança, total... Aí beleza, 3 meses que a gente pode falar do trabalho do Paiva? Acho que sim. Ele consegue colocar o Botafogo na 8ª colocação do Brasileiro, com condições ali de continuar nas primeiras posições. Ele chega nas 8ª de final da Libertadores, pegando um clube em crise, um clube que tinha acabado de perder campeonatos, um clube que estava sem técnico, com reformulação de elenco também. Ele continua na Copa do Brasil, aí ele vai para a Copa do Mundo, ok? Aí na Copa do Mundo ele se classifica no grupo da morte. Aí ele perde para o Palmeiras. 3 meses, essa atitude de você demitir um treinador com 3 meses de trabalho é típica dos dirigentes brasileiros. É isso aí. É típica dos dirigentes brasileiros. Então, na hora dele encher a boca para dizer que o Botafogo tem um projeto esportivo diferente, não me parece. Porque esse ano, para mim, ele cometeu uma série de erros. Uma série de erros. O que está acontecendo lá no Lyon, para mim, é algo que o torcedor do Botafogo tem que ligar o alerta. Ele foi rebaixado, pode até ser revertido e tudo mais, ele está sendo rebaixado por questão financeira, por não cumprir as contas. Isso não acontece no Brasil porque aqui a gente não tem fair play. Mas pode acontecer um dia. Então, assim... Se o Botafogo tivesse um técnico engatilhado já nessa primeira semana, ok, dá pra entender, a torcida tem direito de ficar chateada com o Renato Paiva com o que aconteceu. Mas se o Botafogo não tiver um técnico engatilhado, cadê? Quem vai ser o cara que vai ter que formular novamente, num calendário apertado, sem organização, sem conhecer jogadores, sem conseguir entender até o que aconteceu com o Botafogo nos últimos meses? Eu acho arriscado, cara. Eu tenho opinião, e isso é apenas opinião, obviamente, que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Será, Vene? Porque isso não é normal, o que o John Textor sempre prega, o discurso dele, é difícil você ver. E outra, olha a demissão como que foi, Fernandinha. De madrugada. Do nada. 00:23. Eu literalmente... Segundo o Globoesporte.com, eles conversaram, depois do jogo, teve um almoço em que ele estava bem bravo, né? Falando, e o Botafogo Way, ele sempre fala isso, ele prega isso, né? E depois ele teve uma conversa e aí ele foi decidido. Então, mas se ele confia tanto no técnico, será que não dá pro técnico entender e mudar o estilo de jogo? Mas será que... Aí a gente não sabe o que teve na conversa. Será que ele ia mudar? Será que ele acha que ele consegue mudar? Porque também tem uma limitação da pessoa. Às vezes a pessoa não vai num lugar ou não vai Eu acho que o Renato Paiva estava... Segundo o André Rizek, que é um jornalista assim, que eu respeito bastante, enfim, anos de carreira, o Renato Paiva acredita que foi demitido por não permitir interferência do John Textor na escalação no Botafogo. O que eu não duvido também não, tá? Eu tenho certeza que o John Textor, assim, um cara que, entre aspas, entende de futebol, ele pode ter sugerido algo. Eu também não duvido o treinador chegar e falar, eu sou o treinador, eu escolho a escalação. É isso. Bom, é isso. É, pessoal, pegou fogo aí o debate aí do SBT, hein? A galera aí, uns concordando, outros discordando, outros especulando o que é que pode ter sido. E agora vamos dar já que o Vene Casagrande falou do Rizek, vamos ouvir aqui uma sonora, tá? Só o áudio aí do que o Rizek falou sobre essa demissão do Renato Paiva aí no time do Botafogo. Quero só retomar a questão do Paiva, porque troquei figurinhas com o Carlos Eduardo Mansur, meu grande amigo, e ele fez uma reflexão importante pra gente fechar esse quebra-cabeça, que é o que tá faltando pra mim pra poder opinar com mais propriedade sobre o gesto intempestivo, na minha opinião, do John Textor. Então, assim, fato, o Textor não gosta dessa escalação com 3 volantes, já tinha alertado o Paiva desde o Brasil que não queria ver o Botafogo jogando assim, o Paiva deu de ombros e seguiu fazendo o que ele achava melhor para o time dele. Isso é um fato, isso a gente já pode tratar como fato. O Textor quer ver o Botafogo jogar de outro jeito, ainda que eu tenha muitas dúvidas se ele tem capacidade técnica para decidir isso, mas ele é o dono e ele que decide. O que está faltando para a gente fechar esse quebra-cabeça é o seguinte, aconteceu essa conversa antes da contratação?
Será que o Textor, quando sentou com o Paiva, falou isso pra ele? Ó, esse aqui é o meu elenco. Eu quero que você jogue dessa forma. Eu não quero ver o Botafogo atuando... Eu não gosto de usar o termo reativo, tá? Porque eu acho que no português essa palavra diz outra coisa. Eu não quero o meu time jogando no contra-ataque. Eu quero o meu time sendo dominante na posse de bola. Eu quero o meu time sufocando o adversário. Eu não quero ver meu time jogando de contra-ataque. O Botafogo Way é assim. Você topa com os jogadores que eu vou te entregar atuar dessa forma, porque senão vai dar ruim. Se essa conversa aconteceu ou não antes da contratação, para mim parece crucial para a gente fechar esse quebra-cabeça e poder julgar melhor a decisão que o John Textor tomou. Essa informação eu ainda não tenho. E eu queria perguntar para o Lino, do alto da exigência que ele tem, tenho saudade de debater futebol com o Lino, porque ele é uma pessoa muito exigente. Eu quero saber o seguinte, Lino, vendo o jogo do estádio, a gente tem uma percepção diferente de quem vê o jogo da casa, de quem vê o jogo do estúdio, por questões óbvias. Eu tô ali do lado da torcida, eu sou contaminado pela emoção dos palmeirenses que ao meu redor choravam, berravam e sentiam que estavam vivendo um grande dia. Eu acho muito natural que do estádio eu tenha uma visão e quem esteja assistindo pela televisão tenha outra. Então, do estádio, a minha visão foi de um jogo enorme do Palmeiras, de um jogo ambicioso, do Palmeiras dizendo, chegou aqui o dono da partida, eu vou te atacar, Botafogo, me segura, eu vou pra cima. No entanto, quando eu vi a repercussão no Brasil, nos nossos programas, em redes sociais, eu vi muita gente opinando que não foi um grande jogo, que foi um jogo até chato em dado momento. Pessoal, realmente, então, teve aí uma conversa, né, do Renato Paiva com o Textor, e eu acredito que nessa conversa foi onde tudo, né, se deu conta, né, do que realmente iria acontecer, né, já que, segundo as especulações aí, o Textor quis interferir no estilo de jogo do treinador, né, no estilo de jogo do time dele, mas o treinador ainda não, mesmo assim, não deu ouvidos, e eu acho que também deve ter sido por isso. E assim, quando o treinador não deu ouvidos e venceu o PSG, bom demais, tudo ok, tudo certo. Agora, no momento que o treinador não ouviu o dono e perdeu, principalmente para um rival, e foi eliminado nas oitavas de finais, então aí eu acho que deve ter pesado sim, e o Textor deve ter mandado o Renato Paiva embora por conta disso, né? Por conta disso. Ele queria interferir, queria que o time dele jogasse de uma forma, e o Renato Paiva não deu ouvidos, continuou colocando o time da forma que ele achava ou entendia que era melhor, e infelizmente aconteceu, né? Chegou a perder, né? Perdeu aí para o Palmeiras e foi eliminado nas oitavas de finais, sendo que o Botafogo, pelo que estava jogando, pela determinação que estava jogando, pela garra que estava jogando nos outros jogos, demonstrava ter um elenco, né, bem unido dentro de campo, tanto na defesa como no ataque. E infelizmente esse jogo contra o time do Palmeiras faltou o ataque, né? Focaram muito na defesa, tanto que seguraram o jogo inteiro praticamente e tomaram o gol na prorrogação. Mas conforme a isso, vocês acham que tá certo, né? O Textor fez certo em demitir o Renato Paiva? A torcida também já não tinha ali laços de amor, de carinho ali com o treinador, né? Já há algum tempo atrás quase que pediu a demissão do treinador logo quando ele chegou, com poucos meses. E agora, né, ainda, né, mesmo estando em poucos meses, o Textor decidiu mandar ele embora. Foi assertivo? E se sim, né, deixa aqui a sua opinião e quem vocês também gostariam de ver treinando o time do Botafogo. Tem 2 nomes portugueses, o Textor não quer nenhum treinador brasileiro, quer sim estrangeiro, de preferência português, né? Mas na sua opinião, quem vocês gostariam de ver treinando o time do Botafogo? Qual o nome vocês acham que é o nome certo para treinar o time do Botafogo? Se tem algum brasileiro que poderia treinar esse time do Botafogo, deixa aqui nos comentários também, querendo saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.